Olá meninas, sejam bem-vindas. Eu sou a Bruna Oneda, especialista em menopausa, especialista em ajudar mulheres, assim como você, a secarem a barriga, diminuírem aí essa barriga da menopausa. Vocês não estão sozinhas, de fato. A barriga, ela vem com a menopausa. Então não foi só pra você, não foi porque você quebrou um espelho há 7 anos atrás, nada disso. Isso acontece com todas as mulheres que chegam na menopausa. Então, se você tá na menopausa, ótimo. Antigamente, as mulheres nem chegavam na menopausa. E hoje, gente, é muito interessante que a gente vive o dobro da vida depois da menopausa. Então, se você tem aí seus 40 e poucos, 50 e poucos anos, a gente vai chegar até os 90, gente. Essa é a expectativa de vida aí da nossa geração. Então, como você quer chegar lá nos 90? Então, não se falava muito disso antigamente e também a gente gosta de falar do que de fato acontece baseado em evidências científicas. Então, eu não tô falando aqui pra você que a sua barriga aumentou tirei isso da minha cabeça, dei uma olhada assim nas mulheres aqui por perto da minha casa que também estão na menopausa e vi que elas têm barriga. Não! Na verdade, os dados mostram que a grande maioria das mulheres aumenta a barriga depois que chega perto deste período aí que é climatério e menopausa. E vamos entender o que é isso. Então, aproximadamente perto dos nossos 45 anos, para algumas mais cedo, para outras mais tarde, a gente já começa a ter mudanças no nosso corpo e essas mudanças estão relacionadas a algumas alterações hormonais que de fato acontecem. Então, é como se a gente tivesse a vida inteira um funcionamento normal, aí, um funcionamento regular dos nossos hormônios. E quando a gente chega nessa idade dos 45, 55, a gente começa a perceber um declínio mesmo, uma diminuição de certos hormônios que não vão voltar a subir, tá? Então é bem importante a gente falar isso. Quando o hormônio desce, não é... Por isso que a gente não fala que a menopausa é uma fase. A menopausa ela vai perdurar. Então, esse declínio hormonal, ele vai continuar. E por isso que a gente precisa, o mais rápido possível, combater os efeitos desse declínio hormonal. Como, por exemplo, o aumento da barriga. Por que acontece o aumento da barriga? Gente, com esse declínio que a gente tem dos hormônios, que hormônios são esses que diminuem? São principalmente hormônios sexuais, que a gente chama de hormônios sexuais femininos, que são os hormônios que estavam em alta até os 45, 50 anos, para quê? Para que nós pudéssemos reproduzir, ter filhos. Depois dos 50 anos, teoricamente, a natureza quis assim, que nós não tivéssemos mais filhos. E por isso esses hormônios declinam. Ao declinar, ao diminuir hormônios femininos, o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo ele acaba tendo de fato uma aparência mais masculina. Os homens ganham barriga muito antes que nós. Os homens, quando engordam, desde a adolescência, têm a tendência a engordar na barriga. O homem não engorda no bumbum, o homem não engorda no quadril. O homem engorda na barriga. E aí a mulher, nesta fase, depois deste declínio hormonal, começa a ter um corpo com uma aparência mais masculinizada. Então, talvez a barriga te incomode, mas eu tenho que falar também que o seu bumbum murchou, que a sua perna afinou. Por que acontece isso? Porque a gente tem uma redistribuição dessa gordura. Essa gordura que até então a gente ganhava no culote, a gente ganhava no quadril, a gente ganhava inclusive assim em outros locais que não só a barriga, agora ela é direcionada. O nosso corpo faz com que essa gordura venha direto para a barriga. Então, antes dos 50 anos, a gente engordava em todo lugar. Então, por exemplo, eu engordo muito no rosto. Quando eu engordo, emagreço, eu engordo mais no rosto até do que na barriga, porque eu ainda não entrei na menopausa. Mas a partir dos 40 e poucos anos, a gente começa a diminuir esse engordar em todo o corpo e acaba sendo predominante, na maioria das mulheres, na barriga e no tórax, de maneira geral.
Então, algumas de vocês podem ter percebido que o braço vem aumentando de tamanho, o pescoço aumenta, a mama aumenta, aquela gordurinha aqui do ladinho, aquela gordurinha aqui atrás do sutiã. Porque a gente, de fato, tem essa tendência a acumular essa gordura na região abdominal, na região do tórax. Aí, algumas de vocês podem falar assim, mas eu perdi peso. Mesmo tendo perdido peso, possivelmente a sua barriga está maior. O que acontece, gente? Os nossos músculos pesam e com a menopausa a gente tem um declínio também, uma diminuição dos músculos. Então, conforme a gente vai perdendo esses músculos, a gente pode até diminuir o peso na balança, mas a gente vai continuar ganhando gordura na barriga. Isso é natural de todas as mulheres. Pode olhar aquelas velhinhas, gente, senhorinhas, magrinhas. Como é a barriga delas? A barriga delas é grande. Deu pra entender? Não precisa ser enorme, mas a barriga delas é maior do que ela tinha antes dos 40 anos. Vamos entender essa barriga aí sua. Com o passar dos anos, além de diminuir a massa muscular, a gente tem essa tendência a acumular gordura. Voltando ao raciocínio, mas que gordura que a gente pode ter? Preste atenção aí na sua barriga. A gente tem um tipo de gordura que é uma gordura que fica lá dentro, que a gente chama de gordura visceral ou gordura central. É uma gordura que, na verdade, a gente não enxerga. Ela que empurra o seu estômago para fora. Ela empurra a sua barriga para fora. É a gordura perigosa. É aquela gordura que, além de acumular entre ali os órgãos, ela se acumula dentro dos órgãos. E por isso que a gente tem alguns problemas, como a gordura no fígado, como a gordura no coração. Então, esta gordura visceral, ela é a mais perigosa. E ela, na grande maioria das vezes, que dá este efeito tão repentino de aumento de barriga que você pode ter percebido. Por quê? Porque você não vê ela aparecendo. Você só começa a perceber que tá estufando, tá estufando, tá estufando. Aí quando você vê, você fala assim, caramba, mas não tinha essa barriga. Caramba, minha barriga emendou com o peito. Caramba, não tô enxergando mais as coisas lá embaixo. Por quê? Porque esta gordura, ela é a mais fácil da gente acumular. E eu tenho falado bastante disso, dessas questões hormonais, no sentido de alertar vocês, gente. Não quero fazer nenhum terror. Isso é o que tá nos livros. Só que eu tô poupando o seu tempo de ler o livro, ler um site chato. Tô aqui tentando, de uma maneira legal, mostrar pra você o que acontece no seu corpo, exatamente porque a gente tem armas para combater essa gordura. Então, por que essa é uma gordura muito rápida? Porque ela se acumula muito facilmente, ela tem espaço ali para acumular. E ela responde, presta atenção nisso, ela responde muito facilmente à ação dos hormônios. Então a gente precisa lembrar que a gente não tem só os hormônios sexuais que diminuíram na menopausa. A gente tem um monte de outros hormônios aí. A gente tem os hormônios masculinos, como a testosterona. A gente tem hormônios que fazem crescer os nossos músculos, como o GH. A gente tem hormônios como a adrenalina, noradrenalina, a insulina. E esta gordura visceral que a gente ganha de uma hora para outra, ela é extremamente sensível aos hormônios. Por isso, ela acumula tão rapidamente. Só que ela se quebra muito rapidamente, porque ela sofre ação de hormônios. Tô até sorrindo para falar isso, gente, porque a fisiologia é linda do corpo. Então, ao mesmo tempo que você ganhou essa barriga, opa, caramba, estufou, de uma hora para outra, essa gordura visceral, que é a gordura mais perigosa, é a gordura que acumula muito rápido, mas é a gordura que queima, que se queima mais rápido. Tinha que tocar uma música agora de aleluia, gente. Porque todo dia eu respondo essa pergunta, tem jeito? Tem como perder a barriga? Sim, sim. E quando você tem essa informação
que a gordura mais perigosa, que apareceu mais rapidamente aí, é a gordura mais fácil da gente quebrar, gente, isso vira uma luz no fim do túnel. Isso vira um afago pro coração, isso vira um... Caramba, nunca pensei nisso. Por que, gente, que acontece isso? Essa gordura, ela é chamada, de fato, metabolicamente ativa. Então, da mesma rapidez que ela é acumulada, ela pode ser quebrada. Pode ser. Geralmente, a gente tem muito mais dificuldade de quebrar essa gordura do que acumular essa gordura. E até porque acumular essa gordura a gente faz com muito prazer, né? Comendo, degustando as coisas boas da vida. E queimar essa gordura muitas vezes envolve aí uma restrição alimentar, muitas vezes envolve aí o exercício físico que muitas de vocês não gostam de fazer, que muitas de vocês não tiveram boas experiências fazendo. Mas, quando eu tenho níveis hormonais equilibrados, quando eu consigo administrar os meus hormônios, eu consigo, não estou falando de hormônio que vem de fora. Quando eu consigo administrar os hormônios que eu tenho, que você tem, que uma velhinha de 90 anos vai ter. Quando eu consigo, através da minha boa alimentação e dos exercícios físicos, eu consigo equilibrar esses hormônios, eu consigo ir direto nesta gordura visceral, quebrar essa gordura visceral e mandar ela embora. Ok? Da mesma velocidade que ela veio, ela pode sair. Mas a gente precisa ajustar a nossa alimentação e a gente precisa fazer exercícios físicos. Não tem milagre. Tudo que vocês ouvem a vida inteira potencializa na menopausa. A dificuldade de perder a gordura, ela é maior na menopausa, porque a gente não tem todos esses hormônios que a gente tinha a nosso favor. O fato deles não estarem a nosso favor não significa que a gente não consegue administrá-los. Então presta bastante atenção, gente. Uma coisa é vitimismo. Ah, eu tô na menopausa, não vou conseguir emagrecer mesmo. A Bruna falou lá na live que é difícil. Isso é vitimismo. A outra coisa é conhecimento e vontade de mudar. Quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, quando você percebe que o que eu tô falando aqui não acontece em Marte, aconteceu aí na sua casa com você. De fato, sua barriga aumentou muito rápido e você meio que perdeu o controle. E quando eu te falo que tem solução, isso é vontade de transformar. Então, gente, tem muito como você resolver o problema da sua barriga. Estou falando de um tipo de gordura, um tipozinho de gordura, que é a gordura visceral. Então, a gordura visceral, a gente vai ganhar mesmo, vai ganhar. É natural ganhar gordura visceral na menopausa. Como eu consigo equilibrar esses hormônios? Como que eu consigo, né? Beleza, Bruno, eu entendi a fisiologia, mas como que eu chego lá? Então, assim, eu falei isso esses dias aí. Existe um hormônio que é a insulina. Um hormônio extremamente importante no nosso corpo. Provavelmente vocês conhecem alguma diabética ou diabético que não tem a insulina e sofre muito com isso. Então, assim, dificilmente a gente sobrevive sem insulina. Só que, se você não for diabética, né? Se você tiver aí dentro dos níveis aceitáveis de açúcar do sangue, você tem a liberação deste hormônio, a insulina, principalmente relacionada ao que você come de carboidratos. Existe também a liberação de insulina via outros alimentos, mas vamos pensar nos carboidratos. Então, se você consome um carboidrato, a gente tende a subir a insulina. Existem alguns carboidratos que a insulina sobe mais do que deve. Principalmente os carboidratos de ação muito rápida. Então, a gente fala muito da farinha branca, a gente fala muito do açúcar refinado, que são carboidratos que elevam muito rapidamente a insulina. Quando essa insulina aumenta muito para aquela quantidade de carboidratos que eu comi, isso significa que o índice glicêmico do alimento é muito alto. Quando minha insulina fica muito alta, eu fico com uma dificuldade de quebrar essas células de gordura que estão lá na minha pança.
Presta atenção aqui comigo, gente. Olha o raciocínio. Toda vez que eu consumo um alimento com alto índice glicêmico, isso eleva muito a minha insulina. Depois ela vai abaixar. Só que enquanto ela está alta no meu corpo, eu dificulto a quebra de gordura visceral. Lembra que eu falei que a gordura visceral é extremamente rápida de ser quebrada? Quando? Quando a insulina está baixa e hormônios como as catecolaminas estão mais altos. Hormônios que quebram a gordura. No termo científico fazem lipólise. Quebra de gordura. Como eu consigo isso? Não deixando a minha insulina subir e ativando as catecolaminas. Como? Através de exercício. Como eu não deixo a minha insulina subir exageradamente? Evitando alimentos muito doces. Isso, gente, não é fruta, não é alimento com fibra, não é farinha integral, é farinha branca, açúcar refinado, doce que dói a garganta. A gente não tem essa necessidade de comer esse doce. Se você come esse doce que dói a garganta, se você come muito pão, fritura com farinha, isso sobe a sua insulina e você não consegue quebrar a gordura visceral. Então, gente, talvez vocês já sabiam disso, né? Eu sei que se eu comer muito doce, eu vou ter dificuldade de emagrecer. Mas na menopausa, qual que é o problema disso? O que isso tem a ver com a menopausa? Se eu não aumento tanto a minha insulina e eu consigo elevar as catecolaminas através dos exercícios certos, eu consigo quebrar esta gordura com uma maior facilidade. E é isso que a gente quer. Para isso, eu preciso ajustar a alimentação e praticar exercícios físicos suficientes para levantarem a adrenalina e para que essa adrenalina quebre esta gordura. Além da gordura visceral, a gente tem aquela gordura que é chamada gordura subcutânea. É a gordura que você consegue segurar. Então, se eu seguro aqui, ó, isso aqui, ó, é gordura. Se eu seguro aqui, ó, isso aqui é gordura. Então, a gordura já chama subcutânea, embaixo da pele. Se você segura na sua barriga e pega na gordurinha aí dessa barriga, essa é uma gordura que a gente chama de gordura subcutânea. Essa gordura subcutânea, sinto lhes informar que ela é mais difícil de ser quebrada. Por quê? Ela está mais longe do acesso destes hormônios. Ela precisa que mais sangue chegue nesses locais. Então, diferente da gordura que está lá dentro, que o aporte sanguíneo é muito grande. Então, qualquer descarga aí de hormônios chega nessa gordura visceral que eu perco com uma maior facilidade. Não significa que você não consiga perder a gordura localizada. Significa que a gordura localizada leva mais tempo para ser perdida. Não é tempo de exercício, não é o tempo que você fica na esteira, não é o tempo do exercício especificamente. É tempo de dias do que a gordura visceral. Então, qual que é a estratégia? A primeira coisa que a gente faz, gente, é modular os hormônios através do exercício físico correto, para que você consiga diminuir a sua insulina, para que você consiga ativar as catecolaminas que vão quebrar a gordura visceral. Em pouco tempo, em uma semana, se você fizer certinho, parar de comer essas tranqueiras aí e fizer exercícios como, por exemplo, os exercícios do Menopausa Fit, você consegue em uma semana diminuir a circunferência abdominal. Você vai perder a pochete? Não. Naquela semana, não. Você vai perder aquela gordurinha ao redor do umbigo? Não. O que você está perdendo? Na primeira semana, você está perdendo a gordura profunda. Você está perdendo a gordura visceral, que, como eu falei no começo da live, é a gordura mais sensível à ação dos hormônios. Então, quando você entende isso, e é isso que eu quero que vocês façam aqui, estejam presentes e entendendo. Quando você entende isso, você não fica vítima do hormônio.
Você não fica culpando a eleição, a Copa do Mundo, o Natal, o aniversário do seu filho, por você não estar conseguindo perder a barriga. Porque você entende, você fala assim, agora eu entendi. Então assim, o primeiro passo, gente, modular os hormônios com os exercícios certos para que você comece a perder a gordura visceral, essa gordura profunda, essa gordura que está lá dentro das suas vísceras, ao redor das suas vísceras. E não é que é depois, mas concomitantemente, pouco depois, mas junto com este processo de perda de gordura visceral, a gente consegue perder a gordura localizada, que talvez seja a gordura que mais te incomoda. Você percebe que sua barriga está inchada, mas até ela tá inchada, tudo bem. O problema é quando você vê os gomos. Quando você vê os gomos, você fala, caramba, isso aqui eu não quero ter. E aí a gente consegue o processo de perder gordura localizada. Em uma semana? Não. Não. O meu programa de exercícios, ele tem a duração de aproximadamente 8 meses. Mas eu dou 1 ano para você ficar no programa. Neste período de 1 ano, gente, somos mulheres na menopausa, driblando os hormônios. Neste período de 1 ano, fazendo a coisa certa, você consegue. Só que eu falei que em 1 semana você já diminui a circunferência abdominal. Sabe esses programas de televisão? Não sei se vocês lembram que tinham uns programas de televisão que mediam o emagrecimento. Deve ter ainda hoje em dia, que eu não assisto muito TV. Mas assim, que são programas de emagrecimento. O que eles fazem? Eles nem ligam tanto pro peso. Eles não medem a coxa das pessoas. Eles medem a barriga das pessoas. Porque a barriga é o primeiro lugar que você também vai perder, se você decidir fazer a coisa certa. Deu pra entender, gente? Então, assim, a gordura é gordura, tá? Mas a gente tem 2 tipos, a gordura profunda e a gordura subcutânea. Fazendo a coisa certa, a gente consegue perder as duas. A gordura mais profunda, ela é mais fácil de ser perdida e a gordura subcutânea leva um pouco mais de tempo, mas consegue. Eu preciso persistir mais. Por mais que você ache que apareceu essa barriga aí de um dia pro outro, você sabe que não foi. Por mais que você tomou um susto e caiu na real, um dia você caiu na real. Mas você sabe que é um processo. Você sabe que talvez você tenha descuidado da alimentação porque você estava passando um período difícil. Talvez você esteja descuidando da alimentação, descuidando de cuidar de você, porque a menopausa é difícil mesmo. Junto com todas essas alterações hormonais, vem alterações emocionais, vem alterações aí que fogem do nosso controle, alguns hormônios que fogem do nosso controle, altera o sono, dá calorão, altera a libido, altera o nosso humor. Então eu entendo que talvez você percebeu de um dia para o outro que você não estava normal. Que você percebeu de um dia para o outro que tem, tipo, alguma coisa muito errada com você. Então, não adianta a gente querer resolver de um dia para o outro. A gente tem que entender, ter maturidade, né, gente? Porque isso a gente já tem. A gente tem que ter essa maturidade de entender que o corpo é um processo. Que é um processo. E aí você tem 2 alternativas. Você tem a alternativa de continuar sofrendo, continuar reclamando, continuar julgando aí que realmente a menopausa foi uma maldição na sua vida. Este é um caminho. E você tem um outro caminho que é falar, não, chega. Não, se eu consigo, se ela tá falando pra mim que dá pra reverter, se ela tem um doutorado na área da medicina baseado em menopausa, na menopausa, exercício menopausa, se ela tá falando que funciona, eu vou deixar de ser vítima do hormônio e eu vou fazer o que ela tá falando. E é essa a ideia, gente. Essa é a ideia. Eu entendo que muitas de vocês, se sentem desamparadas na menopausa. Às vezes eu falo para as pessoas que eu trabalho com menopausa, eu falo, mas como assim? Menopausa? Trabalho com menopausa? Eu entendo que vocês se sentem despreparados. Em 2014, eu escrevi um livro sobre menopausa. Imagina como era lá. Ninguém sabia nada. Agora, só eu há 4 anos aqui, falo para 120 mil mulheres sobre a menopausa. Mas eu entendo que as pessoas aí ao seu redor não te entendem, não sabem o que está acontecendo, te julgam
Te julgam preguiçosa porque você não tem vontade de fazer exercício, te julgam gulosa porque você percebeu que você aumentou a vontade do doce, te julgam cansada todo o tempo porque você tá muito cansada. E sabe uma coisa interessante, gente? Quando a gente diminui a gordura da barriga, a gente melhora os outros sintomas. A gordura da barriga é um sinal de alerta no nosso corpo, que o nosso corpo está inflamado. Gordura é igual inflamação. Com mais gordura na barriga, você tem mais dores, porque você está mais inflamada. Você dorme pior, você tem mais cansaço, você tem menos libido e você tem falta de autoestima por causa da barriga. Então, gente, tem como reverter tudo isso. Só que a gente precisa tomar a decisão de reverter tudo isso e não ficar esperando que o milagre caia. Não, vai ter um dia que por telepatia a Bruna vai conseguir fazer as alunas dela todas perderem a gordura. Por enquanto, gente, o que eu posso dar para vocês é todo o meu conhecimento, tudo que eu estudei ao longo de todos esses anos num programa de exercícios focado em mulheres que, assim como você, estão passando por tudo isso. Um programa de exercício focado na mulher na menopausa, que tem dor, se sente muito cansada, que realmente tem muita gordura. É isso. Vamos para algumas dúvidas que geralmente aparecem, gente. A questão hormonal. O que a reposição hormonal faz? A reposição hormonal, ou modulação hormonal, como também pode ser chamada, ela repõe aqueles hormônios que estão em falta no organismo. Então, quando você entra na menopausa, você diminui progesterona, você diminui o estrogênio, você diminui a testosterona, e você pode repor esses hormônios. Geralmente através de gel aí, mas existem outras formas, existe gel que você passa direto na vulva, enfim, você pode repor. A grande maioria das mulheres pode repor. A reposição hormonal, geralmente ela é feita para repor o que está faltando. De certa forma, a mulher que faz a reposição hormonal, ela se sente mais disposta. Então, assim, a reposição hormonal, ela ajuda nessa questão de sintomas. Então, muitas vezes você não tem ânimo para praticar exercício, você sente muito cansada, você dorme mal. E aí, muitas vezes, a reposição hormonal, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, porque a reposição hormonal é para isso, melhora muito a qualidade de vida. E isso te dá ânimo para fazer exercício, te dá ânimo para comer melhor e você consegue emagrecer. A maioria das mulheres que fazem a reposição hormonal, elas ficam com menor barriga, vamos dizer assim, não vou nem falar emagrecer, mas elas ficam com a barriga não tão grande, mas porque elas conseguem, com o hormônio, ter essa disposição para se movimentar mais, fazer mais exercício e etc. Agora, o hormônio por si só emagrece? Não. Este hormônio que a gente repõe na menopausa, ele não serve para emagrecer. Então, muitas mulheres falam assim, eu não consigo emagrecer porque eu não posso fazer terapia de reposição hormonal. Gente, não fala isso. Não fala isso, que isso não é verdade. A mulher que não pode fazer reposição hormonal, ela de fato sofre um pouquinho mais, ela sofre um pouquinho mais, porque o hormônio alivia sintomas. Mas a questão do emagrecimento, da perda de barriga, gente, é totalmente independente do hormônio, ok? E a testosterona? A testosterona, de fato, ela pode ajudar um pouco no emagrecimento, mas não é toda mulher que precisa repor testosterona. Geralmente, o principal hormônio que alivia sintomas, gente, é o estrogênio. Algumas mulheres precisam da progesterona, outras mulheres não. Então, independente do que você escolher, junto com sua médica ginecologista, médico ou médica ginecologista, independente da terapia que você escolher para tratar a menopausa, você vai precisar manter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos para perder a barriga. Então, se você tá aqui é porque você quer perder a sua barriga da menopausa.
E independente do que você faça de reposição hormonal, você vai precisar de exercício. Até aquele, sabe que falam por aí, o tal do chip da beleza da mulher, que tem mulher que usa. Até a mulher que tem chip da beleza, que eu não tô recomendando não, tá, gente? Só tô falando que existe. Até essa mulher que usa chip da beleza, se ela não treina, se ela não faz exercício, ela não emagrece. Muito pelo contrário, ela incha. Ela incha. A principal recomendação para quem vai pôr o tal do chip da beleza, e volto a dizer, não estou falando que eu sou a favor e nem contra, mas quem usa precisa fazer exercícios. Então, o que eu quero falar para vocês, gente, é que o exercício, a abrangência dos exercícios, ela é muito maior do que só a questão da barriga. O exercício ajuda a diminuir a inflamação. O exercício ajuda a qualidade do seu sono. Você vai estar mais descansado e você vai ter mais ânimo para treinar. O exercício ajuda a melhorar a libido. O exercício ajuda a melhorar a autoestima. Então, por mais que pareça neste momento que você não tem forças para começar, pensa que o exercício é o que vai te livrar de tudo isso de mal que você está sentindo. Uma coisa é a gente ir pelo emocional, né? Até meio mimimi. Ah, eu não gosto de fazer exercício, nunca tive uma boa experiência com exercício, eu não gosto de academia. Uma coisa é o emocional. A outra coisa, gente, é o racional. É o que eu tento fazer aqui no Menopausa Fit. É mostrar para vocês, através de estudos científicos, para encurtar o seu caminho, para que você não fique sofrendo assim. Então, antes do emocional, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, vai pelo racional, do que o que eu tô te falando vai te trazer mais rápido o objetivo que você quer. Tudo bem? Uma coisa que é importante falar é que não são todos os profissionais que de fato estão preparados para lidar com a menopausa. Do médico ao professor de educação física. Se você já foi no médico que não deu a mínima para sua menopausa, que não pode falar palavrão, né? Mas sabe aquele tananã e andou para sua menopausa? Gente, muda de médico. Porque como assim? O seu médico não liga para sua menopausa. E é a sua menopausa que te dá todos esses sintomas. Então tem médicos que a especialidade é outra. Tem ginecologista que faz obstetrícia, que vai fazer parir, dar filho. E tem médicos que são especialistas na menopausa. É neste médico que você precisa ir. A mesma coisa a questão dos exercícios físicos. Eu dei aula em faculdade, eu dou aula na pós-graduação, gente. Os professores nem sabem o que é menopausa. Nem imagina, nossa, menopausa, minha tia tem lá os calorões, mas não sabe o exercício para a mulher na menopausa. E por isso que você vem se frustrando. Por isso que você foi pra academia, saiu com dor, aí foi pra academia, não sabia o que fazer, sentiu uma barata tonta, foi embora. Aí assinou um programa online de exercício pra você fazer na sua casa e ninguém dava a mínima pra você, eram exercícios impossíveis de ser realizados na sua casa. Porque não são estratégias direcionadas para a mulher na menopausa. Então, assim, gente, não dá pra achar que a gente tem 20 anos. Não dá pra fazer o mesmo exercício de que a gente fazia há 20 anos. Tem algumas mulheres que fazem, mas porque fizeram exercício a vida inteira. Você precisa de exercícios aeróbicos. O que é exercício aeróbico? Caminhada, corrida, se você tiver condições, andar de bicicleta, uma aula de hidroginástica pode ser um exercício aeróbico, pular corda, subir e descer escadas. Isso é exercício aeróbico. Você precisa destes exercícios. Só que não adianta fazer só esses exercícios. Tem muitas de vocês aí que fazem só caminhada. Ah, meu médico me recomendou fazer caminhada, então eu tô fazendo só caminhada, sua barriga continua aí. Por que não dá pra fazer só o exercício aeróbico? Porque a gente precisa cuidar dos nossos músculos e articulações. Então vinha gente aí perguntando, eu tenho artrite, tenho artrose, eu tenho dores, eu tenho lesão no joelho, eu tenho lesão na coluna, hérnia de disco. Por isso que você precisa de exercícios específicos de resistência, resistidos, exercícios com peso. E o que a gente usa? Ah, se você tem uma academia na sua casa, não, a gente usa garrafinha, caneleira, se você quiser comprar. A gente usa garrafões, garrafa de amaciante. A gente adapta os pesos para você treinar na sua casa sem precisar desse investimento. Ah, eu tenho academia do meu prédio que eu posso usar e seguir o programa do Menopausa Fit.
use os pezinhos da academia do seu prédio. Vou para um hotel, vou viajar, tem academia, você usa os pezinhos, mas você não precisa comprar os pezinhos se você não tiver. Tudo bem? Todo mundo aqui já tentou. Não, segunda-feira eu vou começar a caminhar. Aí foi segunda, terça, sexta, sábado. Não muda nada. A barriga tá aí. Aí na outra semana, terça, quinta, sábado. Não muda nada. A barriga tá aí. Por quê? Porque a gente precisa aumentar os nossos músculos. Conforme a gente aumenta músculo, a gente acelera o metabolismo. Seu metabolismo está mais lento desde que você entrou na menopausa. Isso não é uma maldição, isso é fisiologia. Por quê? Porque o estrogênio, o hormônio que a gente diminui, ele manda embora também os nossos músculos. Então, se eu não faço nada para reter esses músculos, eu vou perder músculo. Aí tem gente que fala assim, ah, mas meu peso diminuiu. É, seu peso diminuiu, sua barriga tá enorme. Por quê? Porque o músculo pesa mais do que a gordura. Então, conforme você vai perdendo músculo, você vai ficando mais leve, só que sua barriga tá aí. Então, exercícios aeróbicos, exercícios com peso, de resistência. A gente precisa de alongamento e a gente precisa de exercícios de equilíbrio também, porque muitas de vocês aí têm osteopenia e osteoporose. A gente melhora o equilíbrio antes de melhorar o osso. Então, estrategicamente, a gente faz equilíbrio no programa para não ter perigo de você cair, para não ter perigo de você quebrar um osso, ok? Menos de um ano, a gente não consegue reverter nenhum problema ósseo. Não consegue, nem se você fizer peso pesado na academia, você vai conseguir. Então, é melhor você melhorar o equilíbrio, é melhor você melhorar aí a sua condição geral de saúde e depois a gente vai tratando o restante. É verdade que exercícios de perna deixam as coxas mais grossas. Se você treinar perna pesado, muito pesado, você até consegue engrossar as coxas, né? A ideia é ganhar músculo. Então, assim, o exercício engrossa o braço, você ganha músculo no braço. O exercício engrossa a perna, você ganha músculo na perna. O que engrossa a perna é gordura, se você não cuidar da alimentação, tá? Então, a grande maioria das mulheres quer engrossar a perna na menopausa. Então, para isso, a gente faz exercícios com peso. 20 anos que eu lido com mulheres na menopausa. Desde os meus 23 anos, eu lido com mulheres na menopausa. Então, assim, tudo que pode acontecer com vocês, eu já vivenciei. Tudo. Então, eu fui criando vacinas aí, né? Eu fui vendo que muitas mulheres confiavam e entravam mesmo com dores, que muitas mulheres confiavam e entravam mesmo com hérnias de disco. E aí eu fui criando isso exatamente para você não precisar ficar fazendo mil coisas. Fisioterapia, pilates, menopausa fit. Musculação, caminhada, menopausa fit. Não, é só o menopausa fit vai dar conta de você resolver todos os seus problemas, inclusive perder a barriga. Alguém aí quer perder a barriga, gente? Se alguém quiser perder a barriga, ótimo. Afinar o braço na menopausa tem como? Tem. Por quê? Por que o braço tá gordo? Porque o braço tem gordura. A gordura deixa o braço redondo. O músculo torneia o braço. Então, na hora que você perde a gordura, você também afina o braço. E uma coisa bem importante a gente falar, gente. Não tem como, assim, eu mandar uma informação do meu cérebro que eu quero perder a gordura do lado esquerdo da minha coxa. Eu não consigo mandar uma informação pro cérebro que eu quero perder essa gordura do meu braço. Não. A queima de gordura, ela é geral no corpo. Isso é bem importante a gente falar. Só que, por que a barriga a gente perde mais rápido? Porque a gente dá um estímulo específico para ativar os hormônios que quebram a gordura da barriga mais rapidamente. Mas quem fizer certinho vai perder gordura da perna, do braço, do pescoço, do ladinho aqui. Perde gordura do corpo. Não tem como eu direcionar aonde vai perder a gordura localizada. Mas a gordura central, ela é a primeira a ser perdida. Gente, conhecimento é poder. Eu tive uma oportunidade, eu falo isso. Foi uma oportunidade com 20 anos poder, né, sair da faculdade, começar a ir estudar mestrado, doutorado e ter aprendido tudo isso há tanto tempo atrás, né? Hoje, 1000 pessoas falam de menopausa na internet, mas eu estudo isso muito antes dessas pessoas.
E por isso que é bom, porque eu consigo entender esse mundo, eu consigo... Foi o que eu fiz, né? Eu usei todo o meu conhecimento para criar essa metodologia e de fato ajudar mulheres. Só que você não é um corpo, você não é uma barriga, você é uma mulher que merece viver feliz, você é uma mulher que merece ouvir coisas agradáveis, você é uma mulher que merece ver coisas agradáveis. E essa é a ideia, né? A gente tentar tirar esse peso aí da menopausa. A gente tirar o lado ruim e pegar pra gente, assumir a nossa responsabilidade do que tem que fazer pra mudar. Se você tem taquicardia e já investigou, já foi num cardiologista e seu médico te libera pra fazer exercício, perfeito. Se você está com taquicardia e nunca foi no cardiologista, você precisa ir ao cardiologista. De fato, muitas mulheres sentem aí alterações, né, palpitações e alterações cardiovasculares, mas você vai só ter certeza que tá tudo bem se você passar por um médico cardiologista, tá bom? Então, é comum não ser nada, mas eu aqui seria negligente se eu falasse pra você, tá com taquicardia, não é normal. Não é normal. Passa no cardiologista pra você ficar em paz, tá bom? Pra você ter tranquilidade aí, inclusive fazer os exercícios do Menopausa Fit, porque eu sei que você tá querendo. Então passa lá o cardiologista, porque aí você vai fazer com mais tranquilidade. E quem não tem ovário e útero tem menopausa, gente, o que acontece? Todo mundo tem menopausa. Quando você retirou o seu ovário, a gente fala que a menopausa foi cirúrgica. E algumas mulheres têm menopausa natural, que é quando há falência do ovário, o ovário para de funcionar, tá? Então, independente se foi cirúrgica, se você tirou seu ovário ou se seu ovário parou de funcionar, isso é a menopausa. Tudo bem? Então, todas as mulheres passarão pela menopausa. Beijo, beijo, beijo. A gente se vê, gente. Brigadão. Até mais.